Olá, boa noite. Vou fechar a porta, tá? Tá bem? Tá, mamãe? Tá bom. Olá. Conectando. Olá, Boa tudo bem? noite, tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui hoje, essa noite com você, né? A gente não conhece pessoalmente, mas eu já venho participando de algumas lives sua e falei, eu preciso fazer uma live com ela, falar da importância das mães na vida das crianças. Precisamos ouvir dela isso. Então, é, é, talvez a senhora não me conheça, eu sou Patrícia Daniele, né? Hoje mãe de 2 filhos, trabalho na área de educação, né? E queria que você apresentasse e falasse também, porque às vezes tem alguém, né? Acho muito difícil alguém não te conhecer, mas eu sempre ouço aí, a pastora Marli, a pastora Marli. Bom, eu sou a Marli, sou a pastora Marli, e tenho uma família muito abençoada, uma família maravilhosa. Estamos casados há 42 anos, tivemos 3 filhos, temos dois filhos e 5 netos. Nenhum dos filhos mora aqui em Unai, todos moram fora. Somos pastores da igreja do Ministério Família de Deus. Tenho uma formação em psicanálise clínica, além da formação em teologia, um curso de coach, mais algumas coisas aí. Mas o que eu achei mais interessante, Patrícia, foi descobrir que a minha mãe é prima do seu sogro. Ó, É, do Ideu, Dedeu, falecido isso, do Dedeu. Dedeu. Minha mãe, Ah, ela é... então ela é do Justiane Ribeiro. Não, ela é do outro lado, ela é do lado da mãe do Dedeu. Tá. Ah, tá É, que você certo. não conheceu, provavelmente, né? Não, não, não conheci. Não conheceu. Mas então é gente boa. Se é parente do meu sogro, é gente boa. Com certeza, mas para mim é uma honra, né, poder estar aqui participando dessa live com você, podendo contribuir de alguma forma dentro daquilo que é a sua expectativa, né? Então, muito obrigada pelo convite e eu espero poder acrescentar alguma coisa aí para as pessoas que irão participar dessa live, que estarão conosco e, de repente, aquelas que irão assistir aí através do seu Instagram, se ficar gravado aí, né? No... Sim, eu também convidei a comunidade escolar da Escola Isabel Campos, né, da qual eu faço parte, para estar participando. Então, mesmo que todos não participem hoje, depois a gente vai estar divulgando com eles essa live, porque é um tema muito importante, né? Com certeza. E eu fico feliz por você ter despertado, não é, para trazer para as famílias nessa noite uma informação do papel das mães na educação dos filhos. Então, não sei como que você pensou, se você vai perguntando, eu vou respondendo, ou se... Não, pode ficar à vontade. Pelo que eu já conheço, assim, do que eu já vi de você, não tenho muito o que perguntar, não. Eu sei que você vai falar brilhantemente aí e tudo que a gente precisa ouvir. E eu gosto muito de falar, e às vezes eu sou meio entusiasmada, então quando for dando tempo aí, você dá uma freada. Se quiser fazer Pode alguma deixar. pergunta também, tá? Pode interromper. Na realidade, a proposta que você fez foi o papel das mães na educação dos filhos. Na Isso. realidade, o que a gente percebe é o seguinte, que no nosso contexto de vida,
no nosso inserir na comunidade ou através das famílias, gerarmos a existência humana, a gente entende que o papel do pai, o papel da mãe são fundamentais na educação dos filhos, uma vez que cada um vai ter o seu papel e a sua função, não é? Quando essa função ela não é executada, nós vamos ter as disfunções em virtude de uma função que não foi devidamente executada. E tem se terceirizado muitas coisas no nosso Brasil. Hoje o povo trabalha mais com a terceirização, infelizmente, terceirizando coisas que não deveriam ser terceirizadas, e as famílias muitas vezes não têm feito diferente. Querem terceirizar a educação dos filhos. Terceirizar para a escola, terceirizar para a internet, para a televisão, para os computadores, para os avós, para as babás. E educação de filho não se terceiriza. O que os filhos precisam, só os pais têm para dar para eles e para conduzir a educação. Lembrando também que educação não é algo que a escola oferece. A escola ela oferece uma educação cognitiva, pedagógica e, até certo ponto, social. Mas a educação mesmo, responsáveis por ela são os pais, é a família. Não é a igreja, não é a escola, mas é a família. Já se tinha, né, na época da minha avó, um ditado muito interessante que falava que a educação ela vem do berço. E no berço a escola não está lá, a igreja não está lá. Quem está lá no berço é o pai e a mãe. E mesmo as crianças que são criadas com interferências de avós, a gente percebe uma grande dificuldade, uma grande mudança no comportamento dessa criança. Então, nós precisamos entender que os filhos nascem de nós, nós somos os melhores pais para os nossos filhos e eles são os melhores filhos para nós. Nós é que temos o que eles precisam enquanto filhos e eles é que têm o que nós precisamos enquanto pais. Então, não dá para terceirizar. Não dá para esperar isso de alguém que não está incumbido disso, uma vez que os filhos nasceram não é? Os filhos não nasceram da escola, não nasceram da igreja, mas nasceram dos pais inseridos num contexto familiar. Muito bem. Então, vamos pensar, dentro desse contexto familiar, na importância da mãe na educação desses filhos. A intervenção dela, o exemplo dela, o falar, o agir dela dentro desse contexto. Primeira coisa que a gente percebe é que a mãe ela é responsável direta pela nutrição desses filhos. Responsável direta pela nutrição dos filhos. Pela nutrição física inicialmente, porque eles estão dentro do ventre e se alimentam através das proteínas e de tudo que a mãe ingesta. Então, essa placenta é formada e esse filho é alimentado pela mãe através do cordão umbilical, através da corrente sanguínea, ele recebe esse alimento. Quando ele nasce, a mãe é responsável direta por isso, com a amamentação e depois com os alimentos subsequentes que vão sendo inseridos na rotina dessa criança. Mas a mãe não é responsável só pelo alimento físico. Ela é responsável pelo alimento emocional, pela alma dessa criança. O carinho, o afeto, o comunicar de uma boa educação, o afago, não é? A disciplina, os limites que têm que ser colocados. A mãe, ela vai trabalhando isso na área emocional do filho, nessa questão nutricional. O ser humano que é bem resolvido emocionalmente, o pai não precisa preocupar de deixar herança para ele, porque ele conquista por si só. Aquele que não é bem nutrido emocionalmente, você pode deixar um império, que em pouco tempo ele detona esse império. E a mãe, ela é responsável também pela nutrição espiritual, uma vez que esse filho, inicialmente, ele vai passar muito mais parte do tempo com a mãe do que com o pai. Lembrando que, mesmo as mães que trabalham fora,
numa jornada ampla de serviço, isso não isenta essa mãe dessa função dela de nutridora. Ela pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que Deus não vai isentar essa mãe dessa função que foi dada para ela. E essa função é dela. Não é da sogra, não é da mãe dela, não é da escola, não é da babá, não é da televisão, é dela. Nutrição é uma das funções da mãe na educação dos filhos. Porque, na realidade, a primeira escola que o ser humano tem é a própria família. É a própria casa dele. É aquele contexto ali é que vai ser a primeira escola, os primeiros ensinamentos. E a mãe é responsável direta pela nutrição desse filho. Essa nutrição física, inicialmente, essa nutrição emocional e essa nutrição espiritual. A mãe também ela tem uma função na educação dos filhos que é criar vínculo. A mãe é que cria vínculo. E na terceirização, ela faz o contrário. Ela descarta isso e passa essa bola da vez para outra pessoa, para outras instituições. Mas a mãe, ela tem essa característica de criação de vínculo. E se ela quer mandar o filho para a escola, tempo integral ou não, por necessidade ou não, ela precisa estar atenta nesse tempo que ela fica com o filho para gerar essa criação de vínculo. Quantos adolescentes eu atendo, quantos que falam assim, não, eu não tenho muita ligação com meus pais, não. Não, eu não tenho muita ligação com a minha mãe, não. Por quê? Porque essa mãe não criou vínculo. Ela não criou vínculo dela com esse filho, ela não criou vínculo do pai e do filho com esse pai, do pai com esse filho. Ela não criou esse vínculo que ela é responsável por isso. Não é o marido, não é o pai, é a mãe. A mãe é responsável por isso. E eu trabalhei com escola 16 anos, trabalhei com alfabetização. Se eu fosse mais nova, eu teria vontade de voltar. Mas não dá mais para voltar, porque já não dá mais para pular amarelinha praticamente, não dá para ficar passando debaixo de mesa e por cima de mesa, né? E criança precisa disso. Mas uma das coisas que eu já observava era essa criação de vínculo inexistente que o aluno passava a dar mais importância para aquilo que eu falasse do que para aquilo que a mãe dele falava para ele. Isso é porque esse vínculo ele não está muito legal, ele não está bem firmado. Então, ele vai criando um vínculo muito mais forte com o professor. Porque hoje, por exemplo, com o uso das creches, às vezes as crianças passam mais tempo com o professor do que com a própria mãe. Só que a mãe tem que estar atenta que esse vínculo com o professor não pode nunca sobressair ao vínculo que o filho tem com a família, que o filho tem com os pais e que o filho tem com essa mãe. E quando nós queremos passar essa responsabilidade, eu me lembro que eu trabalhei na creche Aquarela e as mães ficavam loucas, que às vezes roubavam os fios da creche, não tinha energia, não tinha jeito de ter aula. Outra hora eu entrava de greve e as mães faltava pouco jogar a creche no chão. O que eu vou fazer com o meu filho? Peraí, a escola não tem essa resposta. Um exemplo nós temos agora na pandemia, né? Exato. A escola não tem essa resposta, porque a escola ela não deu à luz a esses filhos. Ela acolhe esses filhos para dar um segmento nessa educação. Mas essa primeira educação é responsabilidade dos pais, não é da escola. E às vezes agora, como você disse, na pandemia, as mães estão ficando assim, meio desorientadas, sabe por quê? Porque não criaram esse vínculo. Se não tem vínculo, não tem respeito. Se não tem respeito, não tem obediência. Você fala, fala, fala e parece que nunca é ouvida porque não criou esse vínculo. Ser mãe não é só engravidar, passar 9 meses, dar à luz, não. Ser mãe é criar vínculo, é nutrir. A mãe que não cria vínculo, ela não é mãe. A mãe que fala mal do pai para o filho, ela não é mãe.
A mãe que fala mal dos avós para o filho, ela não é mãe, porque ela tem é que criar vínculo, não é gerar separação, não é gerar partidos dentro de uma família. Família é equipe, família não é partido. Todos trabalhando em prol do bem comum de todos. E o que me entristece, às vezes, é ouvir de algumas mães que tá doida para a pandemia passar, para ficar livre desses meninos logo. Cuidado com isso. Porque quando você fala, Deus me livre, Deus pode te dar esse livramento de uma forma que você nunca imaginou. E se Deus resolver te dar esse livramento recolhendo o seu filho? Por isso nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos. Deus me livre desses meninos, tá? Que forma que Deus vai livrar? De repente Deus resolve recolher. E aí? Aí desespera e fica perguntando o que eu fiz. Não, você orou, você pediu esse livramento. A mãe que é mãe, ela cria vínculo desse filho com a escola, mas sempre entendendo que o vínculo que ela tem que ter com esse filho, ele sobrepõe o vínculo que tem com a professora. A palavra da mãe, ela tem que valer mais do que a palavra da professora, porque ela é a mãe, ela é a educadora. A professora, ela é só uma extensão dessa educação, um acréscimo a essa educação, inserindo na vida desse ser, na vida dessa criança, algo que a família não tem responsabilidade de inserir. A escola tem, mas a família tem a responsabilidade da educação, que eu vou chamar aqui de básica. Porque fica assim, educação básica na escola? Não, educação básica é a família que dá, que é a base. E outro detalhe, se a criança não respeita o pai e a mãe, dificilmente vai respeitar o professor lá fora. Então, a mãe, ela nutre desde o ventre, a mãe, ela cria vínculos, ela tem que criar vínculos, só que para ela criar vínculo desse filho com o pai, desse filho com os avós, desse filho com os primos, ela tem que inicialmente ter esse vínculo com esse filho. A palavra dela tem que valer e muito, tem que haver uma ligação aí. E terceiro, a mãe, ela dá noção de organização, não é o pai. O pai, ele não tem isso, porque ele recebeu isso da mãe dele. O pai tem outras funções, que se o tempo der, a gente pode até dar uma pincelada nelas, não é? Mas a Seria mãe... bom que hoje eu recebi, Oi? hoje eu recebi uma mensagem, e aí é um tema bom, se não der tempo, depois a gente falar sobre isso, sobre a responsabilidade do pai. Que às vezes até as próprias mães confundem bastante essa responsabilidade do pai. Hoje uma mãe falou assim comigo que não está dando conta porque o pai também nem não ajuda, só trabalha. Mas essa é a função do pai. Mas é uma coisa para a gente falar mais para frente, né, Marli? Vamos ver como é que vai ficar nosso tempo aqui, não é? É, A terceira função, assim dizendo, da mãe é a noção de organização. É a mãe que vai comunicar isso para o filho. Agora, presta atenção. Se o filho é bem nutrido emocionalmente, ele vai ser organizado internamente. Ele vai ter as emoções dele organizadas, ele vai ter certeza que ele é amado, ele não vai ter baixa autoestima, ele não vai ter complexo de inferioridade, ele vai adquirir autonomia, capacidade de resolver conflitos e situações em qualquer lugar que ele tiver. Então, ele é organizado internamente. Essa organização externa não vai ser difícil de comunicar. Agora, eu só comunico aquilo que eu tenho, eu só dou aquilo que eu tenho, eu só transmito com eficácia aquilo que eu tenho. Então, o filho que não tem organização é porque a mãe não está comunicando essa organização devidamente. Então, você fala assim, não, mas ele puxou o pai é desorganizado. É porque o pai não recebeu devidamente, no contexto familiar dele, essa noção de organização.
Mas a gente não pode cruzar os braços e falar, não, ele saiu puxando o pai. De forma alguma. Eu tenho que comunicar essa organização. E como que eu comunico isso? Distribuindo tarefas dentro de casa. Brincou? Organiza os brinquedos. Chegou da escola? Chegou da creche? Vamos lá, ainda que pequenininho, colocar a mochilinha no lugar, tirar o uniforme, colocar no lugar. Mesmo que seja um bebê de braço, ele vai vendo esse movimento e ele vai sendo comunicado que as coisas não são de qualquer jeito, mas existem ordens para serem respeitadas, para serem obedecidas dentro do contexto familiar. Quando ele chegar lá fora na escola, mesmo sendo um bebê de creche, ele vai entender com mais facilidade que tem o varalzinho de colocar as toalhinhas, que tem os ganchinhos de pendurar as mochilas, que tem o colchão de cada um tirar o seu soninho. Ele já vai trazer isso de casa para a escola. E não é levar isso da escola para casa. A escola vai reforçar esse trabalho. Mas essa é uma função da mãe, uma função da família. E às vezes, Patrícia, as pessoas pensam que Deus ele vai negociar princípio. De princípio é inegociável. Deus não vai negociar princípio porque a pessoa trabalha fora o dia todo, porque ela tem 3 jornadas de trabalho. Deus não vai negociar princípio. E as consequências, as disfunções virão. A mãe que não nutre o filho vai ter um filho frágil demais emocionalmente, autoestima baixíssima, complexo de inferioridade, medo de tudo, porque ele não é nutrido. Isso sem falar da nutrição física, né? Que dá um desenvolvimento físico, uma formação cerebral dentro de um contexto bom, de alimento bom, de vitaminas, que vão fortalecendo essa formação do cérebro, da espiritual. E aqui vem uma responsabilidade grande dos pais também, porque o primeiro referencial de Deus que o ser humano tem na Terra é o Pai. É o Pai do céu, é o Papai do céu. É uma ligação direta com esse Pai que está aqui. É o primeiro referencial que ele tem. É esse Pai. E às vezes, principalmente quando acontece da família ficar amputada, ou houve um divórcio, ou engravidou e não se casou, é uma tendência tão grande, diabólica, de jogar um contra o outro. Quem fica com o filho fala mal daquele que não está com o filho. Quando o filho vai para passar final de semana com o pai, é o pai falando mal da mãe. E esse filho vai ficando fragilizado. Porque a nutrição emocional dele é quase zero. Porque família não é partido, é equipe. E a dele foi dividida. E além de dividida, ainda tem a falação negativa a respeito de um e outro. Então, a mãe precisa entender que mesmo estando separado, mesmo se o pai não paga pensão, mesmo se aos seus olhos aquele homem, ele não é o melhor de todos, só que tem um detalhe, ele pode não ter sido bom marido, mas pai, ele é o melhor, porque do contrário, Deus não teria permitido uma gestação a partir dessa pessoa. Porque Deus não faz nada errado. Deus não escolhe errado. E princípio, Deus não vai negociar. Ah, é por causa disso, porque eu trabalho fora, porque eu não tenho tempo. Quem cuida dos meninos aí é a babá e a minha mãe fica até eu chegar do trabalho. Não, a nutrição quem dá é você, mãe. A noção de organização quem dá é você, mãe. A criação de vínculo quem dá é você. Não é o pai, não é a escola, não é a internet, não é nada disso. Uma das coisas que eu tenho encontrado muito, crianças nessa pandemia com medo. Mas não é medo da pandemia, acredita? Porque estão vendo filmes de terror, estão vendo séries aterrorizantes. Quando vai dormir tem medo mesmo. Porque só vê aquilo, a mente vai registrando aquilo. Por quê? Porque está faltando organização. Está faltando uma hierarquia de autoridade para saber isso aqui eu não posso assistir,
Isso aqui minha mãe diz que não é bom, meu pai diz que não é bom. Por quê? Porque enquanto os filhos estão no celular, eles não ficam assim, mãe, 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 mãe. Não fica assim. Dá um certo sossego. Um certo sossego que vai trazer desassossego posteriormente. Então, nós precisamos entender. Entender que o ser humano nasce assim, ó, como uma folha branca. Ele nasce assim. E ele vai ser fruto daquilo que nós, como pais, imprimirmos nele como ser humano. E o que nós temos impresso nos nossos filhos? O que nós temos impresso na vida deles? Nós temos falado que eles dão trabalho demais, nós temos falado que não aguentamos eles, temos falado para eles ouvirem para que eu fui ter filho, devia ter ficado solteira, devia não ter casado, e eles vão entendendo que eles vieram só para gerar problema. E vão interiorizando isso. E quando você percebe, eles estão de fato e de verdade dando problema e sendo um problema. Porque você falou. Você falou. Não existe palavra mais poderosa na vida de um ser humano do que a palavra do pai e da mãe. A palavra tem poder. Ela gera vida e ela gera morte. Ela gera bênção e ela gera maldição. Então, quando eu reclamo da pandemia pelo fato dos filhos estarem em casa, pelo fato de não ter aula, pelo fato de eu ter que ficar fazendo pet com essas crianças, pelo fato de eu ter que acompanhar as aulas online, eu não tenho paciência. Tem que ter. Você tem filho, você tem que ter paciência, sim. E paciência existe. É só a gente exercitar ela. Se você que é mãe não tem paciência, você quer que a escola tenha, você quer que os avós tenham, nunca vai acontecer. Nunca. E mesmo se os avós tiverem, vão vir as disfunções, porque eles já criaram os filhos, eles não são responsáveis por criar os netos. Eu me lembro que o nosso neto mais velho, quando ele tinha 5 anos, ele veio passar uma temporada aqui em casa. Por necessidade, ele escolheu vir para a casa do vovô. Aí ele veio, nós matriculamos ele na escola e passamos a cuidar. A primeira coisa que eu falei para o meu filho, eu não tenho que educar o seu filho. Eu não tenho o que seu filho precisa como filho. Eu tenho o que ele precisa como neto. Não espere que eu vá bater no seu filho, nem colocar seu filho de castigo. Eu vou dar o meu melhor. Quando ele voltar, se você achar que tem necessidade, apare as arestas. Mas não espere isso de mim, porque eu sou avó. E quando foi para ele ir embora, claro que eu sofri. Só que eu fiz um trabalho bom, eu alfabetizei ele praticamente, né? Porque eu trabalhava com alfabetização. Trabalhei há muitos anos, não estava trabalhando na época, então aproveitava os deveres de casa e ele foi embora lendo de tudo. Tudo que ele via, ele lia. Mas cheguei lá e falei para o meu filho. Claro que eu chorei. Ele ficou aqui 4 meses. Mas sempre eu falando para mim, eu não tenho o que ele precisa. Eu não tenho. Quem tem é o pai e a mãe. Então, você que está me assistindo a nossa live, né, da Patrícia e eu, você que é mãe de criança, é mãe de adolescente, é mãe de jovem, pense o seguinte, é melhor ter os filhos do que ter um ventre estéril. É melhor ter filhos do que ter um ventre estéril. Porque o ventre estéril, ele não consegue gestar nem sonhos, nem projetos. E se nós temos filhos é porque o nosso ventre é fértil e além de gerar sonhos e projetos, nós gestamos vida. Nós gestamos pessoas. Nós concebemos e demos à luz seres humanos. E que para serem humanos de verdade, precisam ser nutridos, precisam ser organizados, precisam de criação de vínculo, porque todo ser humano precisa se relacionar e relacionar bem. Relacionar bem. Quem não se relaciona bem fica frustrado. Quem não se relaciona bem não conquista. Quem não se relaciona bem tem muitas dificuldades nesse mundão de meu Deus que nós estamos vivendo. Agora, quando você for falar da pandemia, não reclame. Veja a pandemia quando a grande oportunidade de você conhecer seus filhos, de você estar com eles, conhecer as facilidades e as dificuldades que eles têm,
conhecer as necessidades deles para suprir. Conheça seu filho, aproveite esse tempo para conhecer seu filho, para estar com seu filho, porque daqui a pouco ele cresce e vai. E você vai ficar, porque é o ciclo natural da vida, né? Então, vamos refletir sobre isso. A importância que nós temos na educação dos nossos filhos. A importância é tão grande que nós somos os responsáveis diretos pela educação deles. Certo? E aí, Patrícia, quer fazer alguma colocação? Eu falo muito. Você tem me deixado arrepiada aqui várias vezes, viu? De pensar aqui, né, nessa parte quando cuidado com o que a gente fala, né? Deus me livre. Então, da gente pensar assim, gente, Deus me livre pode me tirar o meu filho. Então, Pode. assim, isso me arrepiou bastante, me mexeu bastante comigo. É. E uma coisa que eu falo sempre, sabe? Não existe mãe sem paciência e sem amor, Não, não né? existe. Não existe mãe sem paciência e sem amor. A gente tem que ter essa paciência, esse amor, esse cuidado com os nossos filhos, né? Principalmente quando ele está ali entre 0 a 7 anos, que é quando ele está ali em formação não da personalidade, mas É do caráter da mesmo. personalidade, do caráter dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase da vida da criança. Aí quando fala assim, ah, mas eu não tenho tempo mesmo, gente, é 5 minutos que eu preciso para dialogar, para conversar, para trocar ideias com o meu filho. Eu não preciso de muito tempo, né, Marli? Eu tenho outras responsabilidades, mas a minha responsabilidade maior, o meu bem mais precioso é o meu filho. Por isso que eu preciso cuidar dele. Mas sabe o que acontece? Os valores foram invertidos. Totalmente. Eu até falei isso na live que eu fiz com a doutora Raquel. Os valores foram invertidos. O ser humano hoje, na sua maioria, ele pensa que ele tem que ter para ele ser. Ele tem que ser para ele ter. E entender o princípio de Deus. Primeiro lugar na minha vida é Deus. Segundo lugar Deus. é a família. É a família. Não adianta ter uma casa linda e maravilhosa e uma família despedaçada dentro dela. Não adianta ter um carro 0 quilômetro e uma família toda bagunçada que nem desfruta desse carro. Então, primeiro Deus, depois a família. Quando nós nos apresentarmos para Deus, Ele não vai perguntar do nosso trabalho, Ele não vai perguntar da nossa conta do banco, Ele não vai perguntar do nosso diploma, Ele vai perguntar dos filhos que Ele nos confiou, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Deus olha para a gente, né? Deus olhou para você, olhou para o Bruno e falou assim, para eles eu vou dar esse e esse. Para eles eu vou confiar essas 2 ou 3 ou 4 heranças minhas. Eu estou mandando direto para eles. Olha, isso é grande demais. Deus que é Deus, compartilhar conosco a experiência da paternidade, a experiência de sermos pais, porque Ele poderia ter povoado o mundo de adulto. Ele poderia ter feito o mundo todinho e enchido a terra de adulto. Mas Ele quis compartilhar conosco essa experiência sublime, tremenda, grandiosa, sensacional, maravilhosa, de termos filhos, de participar da formação de um ser humano, de dar à luz um ser humano, de poder olhar para aquela pessoinha e pensar assim, parece comigo, parece com o pai, anda igual o avô, senta igual a avó, nossa, mas fala igualzinho, gesticula igualzinho. Deus escolheu a gente. E quando você fala... É bom você ter falado. Isso. Quando Ter você... falado... Pode concluir, depois eu... Quando você fala de tempo, porque eu não tenho tempo. Primeira coisa que eu gosto de falar é 24 horas é dado para todo mundo na face da terra, que é a duração de um dia. Ninguém recebe 10 horas só, ninguém recebe 12, ninguém recebe 20. Todos nós recebemos 24 horas.
E o que importa não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo que eu fico com esse filho. Quando eu estou de verdade. Eu deixo o celular, eu deixo a televisão. E quando eu vou conversar, eu paro o que eu estou fazendo, me viro, olho no olho do meu filho e vou ouvi-lo na essência. Porque é uma necessidade básica do ser humano, é ser ouvido na essência. Aí eu vou conseguir me colocar no lugar do meu filho, sentir a dor dele, sentir a alegria dele, conhecer esse filho. Aí as pessoas, os pais, na maioria, estão tão preocupados de dar para os filhos o que ele não teve. Quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Não é assim. Isso. Nós damos para os nossos filhos é o que eles necessitam. O mais, pela nossa presença, pela qualidade de tempo, o ouvir na essência, eles vão conquistar para eles. Eles vão conseguir conquistar. Agora, se eu deixo tudo, se eu fico nessa preocupação, quantos adolescentes eu atendo e falo assim, meu pai me dá tudo, mas ele não entende que não é isso que eu preciso. Eu quero um pai. Eu quero um pai. E quando a gente fala, às vezes a mãe, por exemplo, ela está tão assim na inversão dos papéis que ela fica sempre a de chata na história, às vezes, né? Que é a mãe que manda escovar dente, é a mãe que corta a unha, é a mãe que manda fazer dever, é a mãe que manda tomar banho direito, é a mãe que manda, mas é porque ela é responsável pela organização. Mas a gente pode sim fazer um acordo com esse pai e a hora que ele estiver em casa, ele conduzir para o banho, ele conduzir para a mesa, para as refeições. Mas precisamos entender que o filho não precisa ter para ele ser. Ele tem que ser para ele ter, só que ele só vai conseguir ser se ele tiver essa função ou essa responsabilidade dos pais não transferida para outras pessoas. Pode falar, Patrícia. Esses tempos eu estava vivendo um dilema interno, e aí, numa conversa com a Luciana, ela pegou e me falou: Patrícia, quem está no topo? Falei: Deus. Aí depois ela perguntou: e depois? Ah, meu marido. Foi me perguntando, eu falei: meus filhos, meus pais. E aí ela falou assim: então, qual é o problema? Porque o seu trabalho está lá embaixo, seu marido, Deus, seus filhos estão lá em cima. E aí eu pude entender a minha responsabilidade, né? A gente estava assim num dilema de ter, não ter filho. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso aquilo. Então, assim, fazer isso, parar um pouquinho para pensar quem é as nossas prioridades é muito importante, né? Para a gente ver que se a gente está seguindo o caminho certo, se nós estamos dando valor àquela nossa prioridade, porque às vezes eu fico ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e estou esquecendo a minha prioridade, que é a minha oração, que é o meu marido, que é os meus filhos, né? E estou deixando eles de lado. Então, assim, é muito importante parar e pensar nisso, né? E aí deu uma tranquilizada, depois que eu fiz isso, deu uma tranquilizada no coração de pensar dessa forma. Então, e aí eu vi você falando assim, que deixar Deus resolver se é um, dois, três, quatro filhos, né? E aí a gente entregou para Deus, para que Deus resolva essa parte, para que Ele tome conta da nossa vida. Exatamente. Porque é ele mesmo que resolve, não é? É ele mesmo. E é um negócio muito interessante que quando a gente fica nessa luta aí, percebe que é uma falta de organização interior, é uma falta de Uhum, planejamento. E se a gente for olhar, verdade. a Bíblia, ela nos dá uma margem para a gente acreditar que quem não quer filho, quem não quer filhos, não precisa ganhar dinheiro. Porque tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim: os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Então, se a gente não quer filho, não precisa de tesouro. Vai entesourar para quem? E olha que não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, é palavra de Deus e Deus não vai mudar ela uma vírgula para satisfazer ninguém. Eu atendi uma mulher hoje, achei assim muito interessante.
O caso dela, ela tá com uma menina de 2 anos de idade e com gêmeos de 2 meses. E ela falou para mim assim, a primeira gravidez, ela levou um susto porque não estava fazendo o procedimento direitinho, anticontraceptivo, mas aí engravidou, beleza. Dos outros, foi a mesma coisa. Ela estava fazendo o procedimento contraceptivo e engravidou. Ou seja, ela engravidou, a menina dela estava bebê e ainda é um bebê. E vieram 2, um Sim. casal. Ela está com 3 bebês ao mesmo tempo. A alegria dela, em nenhum momento sentindo que era peso, em nenhum momento sentindo que agora não ia ter jeito, que agora ela ia... E ela é uma empresária. Ela falou assim, em nenhum momento eu pensei que eu precisava fechar minha empresa, que eu precisava deixar de trabalhar. Falei, exatamente, porque quem te deu os filhos é 100% responsável. E aí a gente pergunta para as pessoas assim, você crê em Deus? Creio. Então por que você não faz o que ele manda? Porque Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda. Tá, então vou guardar o mandamento. Se a minha família é responsabilidade minha, se é Deus em primeiro lugar e minha família em segundo lugar, e eu estou priorizando o trabalho, eu estou errado. Eu vou ter fruto dessa escolha que eu estou fazendo, de priorizar o trabalho. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas temos que entender que o trabalho não é a prioridade. Por isso, quando eu estou em casa, eu tenho que estar em casa. De fato. Eu não posso ficar. Peraí, deixa eu atender aqui. Peraí, né? Nós vimos uma reportagem de um grande empresário nos Estados Unidos, convocou todos os diretores da empresa para uma grande reunião naquele dia. E ele estava lá sentado no lugar de honra dele, quando a secretária chega e fala alguma coisa com ele, e ele falou assim para os diretores, a reunião está cancelada porque tem alguém precisando de mim. Aí alguém preocupou, né, perguntou e falou, é o meu filho, criança de 4 anos. Ele está precisando de mim, depois eu convoco uma outra reunião. Levantou e foi cuidar. Por quê? Porque uma empresa você abre, você fecha, filho não. Filho é uma pessoa. Ou a gente investe nessa fase da educação básica, ou vamos ter uma adolescência mais complexa do que ela já é naturalmente pela briga dos hormônios, vamos dizer assim. Isso. E, infelizmente, por causa dessa falha dos pais, nessa faixa etária aí que você citou, do 0 aos 7 anos, porque aí do 7 para frente ele já começa a se preparar nos dias de hoje para uma puberdade por causa de alimentação. A ciência já está estudando a extensão da adolescência, porque considerava-se a adolescência dos 13 aos 20. Agora eles estão vendo, estudando, para estender até os 24 por causa da imaturidade que as pessoas estão demonstrando ainda, com 21, com 22, com 23, não sabe o que quer, nem sabe se quer, faz um curso, começa, para, começa outro. Por quê? Porque houve falha lá atrás, no básico, na base, no fundamento. E aí Como você falou no início, Isso, alguns estão esperando a herança, né? isso. Mas nada vai adiantar Não, essa herança, né? nada. Nada vai adiantar. O que ele vai fazer com ela? Nem ele sabe o que vai fazer, Não não sabe. é? E só dar uma pinceladinha aqui, eu não sei se tem algum pai nos assistindo, né? Mas para falar para os pais o seguinte, vocês estão precisando se apresentar mais na educação básica dos filhos. Vocês estão precisando pegar na mão deles e andar a pé com eles na rua, para eles sentirem o tamanho da sua mão, em detrimento da mãozinha deles e sentir segurança. Para eles poderem olhar para você do tamanhozão que você é e pensar assim, eu não preciso ter medo porque eu tenho alguém que me protege. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu acho que a coisa melhor do mundo
é a gente poder falar, pai, pai. Eu não tive essa experiência, né? Mas eu penso que é muito bom a gente poder falar isso, pai. E os pais estão, as mães avançaram, os pais acharam bom, porque as mulheres entendem que elas podem fazer tudo, que elas não precisam do homem, e os homens acomodaram. E eles estão precisando aparecer. Então, mulher pisa no freio, divide as funções, tudo conversado, sem briga. Mas a criança que não tem essa presença paterna, ela é insegura, ela tem medo. Por que que tem medo? Porque a proteção vem é do pai, não é da mãe. Mãe não dá proteção. A mãe, ela era protegida pelo pai dela. Agora ela casou para ser protegida pelo marido. Então, o pai é que tem essa proteção. O pai é que dá limite. Você fala, 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 aí o pai faz assim. O seu áudio está bem baixinho, eu estou custando te escutar. Mesmo? Vamos ver se nós damos conta de aumentar ele aqui. Às vezes foi o meu aqui, pode continuar, eu vou Não ver é? que talvez foi o meu. Esses pais, eles precisam se apresentar porque eles não têm essa noção. Então, o pai ele é responsável pelos limites do filho. Os pais, eles são os responsáveis pela afirmação desses filhos. Quem o filho é? Você é o meu rapaz, você é a minha princesa, você é o meu campeão. A mãe falar isso, né? Tem até um ditado que fala, coruja que não gava o toco, desce o cacete nela, né? Porque toda mãe vai elogiar o filho, toda mãe vai falar para o filho. Agora, quando isso vem do pai, quando isso vem do pai, tem outra conotação, tem outro valor. E às vezes os pais não têm tempo para falar isso para o filho. Para olhar para a filha e falar como você é linda. Para olhar para o filho e falar, valeu, garotão, você é o rapaz do papai, não é? E presta atenção, nossos filhos não são números. Nossos filhos não são a nota que eles tiram na escola. Nossos filhos não são a matemática, nem o português, nem a redação que ele conseguiu tirar ótimo ou excelente. Se ele tirar 0, ele é seu filho. Se ele tirar 5, ele é seu filho. E se ele tirar 10, ele é seu filho. Não é nota. Filho não é número. Filho não é número. Se tiver números bons, beleza. Mas se não tiver, ele é filho do mesmo jeito. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu atendi aqui um adolescente com problema de aprendizado. Não era bem um problema de aprendizado. Ela aprendia a matéria na hora de fazer a prova, não conseguia fazer. E eu conversei muito com ela e pedi para o pai dela vir aqui. E o pai veio. Achei muito, muito bom que ele veio. Ele veio e eu falei para ele assim, o senhor vai fazer um programa só com a sua filha. Ela estava por volta dos 12 anos. O senhor vai sair com ela para comer uma pizza, para tomar um sorvete, só o senhor e ela. O senhor deixa o carro assim longe e vai a pé, abraçado com ela, e vai comer essa pizza com ela para todo mundo ver vocês. E quando chegar em casa, o senhor vai falar para ela assim, se você tirar 0, eu sou seu pai. Se você tirar 10, eu sou seu pai. Não se preocupe com a sua nota. De qualquer jeito, eu sou seu pai e eu te amo. A menina nunca mais teve problema de nota na escola. Então, o problema, o que ela tinha? Essa falta da segurança, que o pai só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava. Ele não transmitiu isso para ela, de que ela era capaz, de que ela poderia ir, que ela ia conseguir. Os filhos não são a nota que eles tiram, os filhos não são os elogios que a professora tece, os filhos não são as reclamações que a professora fala da escola, eles não são isso. Eles têm atitudes, mas eles não são a atitude que eles têm. Nós precisamos entender.
Precisamos entender que os nossos filhos, eles não são obrigados a realizar sonhos nossos. Nós temos que entender que nós não podemos comparar uns com os outros, nem com o filho da vizinha, nem com o colega de escola, nem com o irmão, porque eles são diferentes entre si. Aí um só tira nota boa, o outro. Aqui em casa foi uma diferença imensa, porque o mais velho é assim, autodidata, e as notas dele eram lá em cima. O mais novo falava assim: eu preciso de 60 para passar, o que eu não posso é ficar de recuperação e nem ser reprovado. Ele é pior? Não, de jeito nenhum. E ainda se tivesse sido aprovado, não era pior. Ele é ele, o outro é o outro. O outro é o outro. Todos muito bem-sucedidos, graças a Deus, em todas as áreas. Mas são diferentes entre si. Nós temos que entender isso. A Mariazinha, ela é toda organizadinha, caderno coloridinho, tudo arrumadinho na mochila. O Joãozinho já é assim, aquele caderno, aquela coisa. Mas isso não torna o Joãozinho pior do que a Mariazinha. Nós precisamos entender isso. O filho chega com baixa autoestima na escola, é porque a educação básica dele em casa está falhando. E nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever. E a gente encontra Oi? muita dificuldade de aprendizagem, que não é dificuldade, às vezes é como nem você citou aí, está relacionada ao emocional, ao afetivo, né? Exatamente. Quantas crianças a gente atende, né? Eu lembro de crianças que eu atendi com diagnóstico de déficit. E eu chamava o pai e a mãe e falava: seu filho não tem déficit de atenção, ele tem déficit de pai e déficit de mãe. Se vocês se apresentarem, o problema dele vai ser resolvido lá na escola. Que motivação ele tem para aprender se vocês nem perguntam para ele, se vocês não folheiam o caderno para ver o que ele está aprendendo, se vocês não colocam um bilhetinho no caderno para ele? Para quê? Se os principais interessados não se interessam. Então, às vezes, culpa a escola, culpa o professor, porque a falha está dentro de casa, não é lá fora. Não é lá fora. Falar que é déficit de atenção é mais fácil, né? Jogar a culpa no outro. Transferir a responsabilidade para o próprio filho, né? Eu não me lembro agora o nome, né? Mas um grande aí, um dos grandes nomes mundialmente falando. A escola rejeitou ele. Falou que ele não tinha capacidade para estudar ali, ele tinha uma deficiência. E a escola deu um documento para a mãe. E a mãe chegou em casa e ele perguntou o que estava escrito na carta. A mãe dele falou: aqui está escrito que a escola não serve para você porque você é bom demais. E ela guardou aquela carta e ela foi trabalhar com esse filho, ser professora dele. E ele se tornou um nome mundialmente conhecido. A escola não acreditou, mas os pais acreditaram. É a grande diferença. Quando a família acredita, quando a mãe se posiciona, quando o pai se posiciona, a escola se torna só um braço da família para fazer aquilo que a escola tem que fazer. E a gente hoje observa essa transferência, não é? No meu link, na minha bio, tem um link com um vídeo dessa história. Eu achei ela tão interessante que eu deixei lá para quem entrasse no meu perfil visse ela, porque para a família ver a importância que elas têm na vida da criança, né? Eu também não lembro o nome, mas é uma história incrível que serve para... Eu me emocionei quando eu vi essa história, porque no início, quando eu vi o vídeo, eu pensei que ele realmente fosse bom. Então, só no final que conta, né, a verdadeira história. A verdadeira então, história. assim, é incrível o poder que a mãe, que o pai tem na vida das crianças. Eu não me lembro o nome dele também, mas quando eu trabalhei no mercado, nós fizemos um curso de contação de histórias. E veio um moço de Belo Horizonte, eu me lembro bem dele. O cara não precisava de nada na mão para contar uma história e prender a atenção. Ele falou que ele foi alfabetizado pela mãe dele aos 12 anos de idade, porque a escola desistiu. Mas a mãe não desistiu. A mãe não desistiu. Então a gente vai percebendo que tá ali, ó, o básico. A base é na família. Não adianta a gente querer fugir.
Como é que tá o nosso tempo? Tô achando que já tá dando aí, né? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, Patrícia? Ó, eu tô achando que você surpreendeu minhas expectativas. Eu acho que não poderia, se a gente tivesse combinado, não teria saído tão bom. Eu acho que tá sendo maravilhoso. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas escutando você a falar, né, pessoal? De tão bom que tá, e o tanto que tá sendo assim instrutivo, e o tanto que tá nos ensinando. Marli, Deus te abençoe, te guarde muito aí, porque nessa sabedoria para nos passar tanta coisa boa assim. Eu fico muito feliz. E encerrando aqui, eu só gostaria de frisar duas coisas. Nós não podemos esquecer de ensinar para os nossos filhos, trabalhando a nutrição espiritual, a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação. Conversar com os nossos filhos e desenvolver essa fé no coração deles, porque eu estou com 58 anos, graças a Deus, e estou experimentando esse tempo de pandemia. Agora imagina o que os meus netos podem enfrentar lá para frente. Se não tiverem essa fé plantada no coração deles, certamente vão ter mais dificuldade do que nós que temos fé estamos tendo. Esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar aqui já no final da minha fala. O segundo tem na Bíblia uma fala de Salomão, que está lá em Provérbios, no capítulo 14, se eu não estiver enganada, 14, verso 6, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é não é apontar o caminho, mas é ensinar é andando com ele, é ensinando a conduta, tendo a conduta, é ensinando o relacionamento, se relacionando, é ensinando os valores nobres da vida, praticando esses valores, entendendo que não é tendo o que somos, mas é sendo o que temos. Nós não somos o que nós temos, nós não somos a mochila que nós usamos na escola, nós não somos a roupa que nós usamos, nem a nossa conta bancária. Nós somos a essência que está dentro de cada um de nós. Então, ensina o seu filho no caminho, anda com ele, com o seu exemplo, com o seu padrão de vida, e muda aquilo que for preciso mudar. Mudança é sempre necessário, mudança é sempre bom. Às vezes gera um pouco de medo, mas toda mudança é assim mesmo, mas as mudanças são necessárias. Deus abençoe cada família ricamente. Deus abençoe ricamente a escola, as famílias que estão inseridas nessa escola. Deus te abençoe, Patrícia, pela sua iniciativa louvável, né? Que você possa continuar sendo esse instrumento na vida desses pais, conscientizando-os da importância que é a família e o padrão familiar sendo inserido dentro da escola. Deus te recompense por isso. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de ser convidada por uma pessoa que eu nem conhecia. Ainda comentei com alguém, falei, ela é corajosa de me convidar sem nem me conhecer. Né? Eu te conhecia. Compartilhei com alguém. Mas é isso. Né, que outras pessoas, que outras escolas também tenham essa iniciativa de instruir, né? E não ficar só falando, a família pensa assim, as famílias também, a família tal. Não, instruir. Instruir é sempre bom. E melhor para quem instrui, porque a gente aprende muito instruindo também. Muito obrigada, Deus te abençoe. Um beijo grande para sua família. Beijo, Deus te abençoe, viu? Beijo. Obrigada. Nada. Precisando, estou à disposição. Eu vou chamar, viu? Agora que eu aprendi, eu vou chamar várias vezes. Pode então, chamar. fica com Deus. Abraço forte abraço. e até mais. Até mais. Beijo.